Bem, o último pressuposto de admissibilidade do artigo 51, inciso 3, o locatário deve estar explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Ou seja, para que haja o direito à renovação obrigatória, é preciso que o locatário esteja no mesmo ramo de atividades há pelo menos 3 anos ininterruptos. Né? Porque vejam, o objetivo é proteger o ponto, o negócio que vem dando certo. Se o locatário vive mudando de ramo durante o tempo de vigência do contrato, não há o que ser preservado, não há clientela a ser preservada, porque a clientela é volátil. Ela vai mudando conforme o tipo de negócio que ele vai explorando. Então perde todo o objetivo, toda a finalidade da renovação obrigatória. Daí porque se exige pelo menos 3 anos ininterruptos no mesmo ramo de atividade. É certo que aqui também é importante destacar, a jurisprudência flexibiliza o rigor desse pressuposto, admitindo, né, pequenas mudanças no ramo de atividade, desde que elas constituam desdobramentos naturais do ramo original. Como assim? Vamos imaginar que, em princípio, o imóvel foi locado com o objetivo do inquilino, empresário, instalar uma loja especializada na venda de aparelhos e instrumentos a serem utilizados em academias. Né? Ou seja, itens, produtos relacionados à prática de esportes, equipamentos utilizados em prática de esporte. E ao longo do tempo, ele vai mudando um pouco o ramo. Ele não sai do esporte, mas ele deixa de vender, de ter o forte na venda de aparelhagem para a prática de esportes, para direcionar a sua atividade à venda de roupas para a prática de esportes. Então, houve uma mudança do ramo de atividade. Antes, no início, a intenção era apenas comercializar equipamentos para a prática de esportes, para o ramo de venda de roupas esportivas. Então, embora tenha havido uma mudança no ramo de atividade, é uma mudança muito discreta. Não houve quebra total de continuidade. Apenas iniciou-se vendendo um tipo de produto da área esportiva e chegou-se, depois de um tempo, à comercialização de um outro item também relacionado ao ramo de moda, de esportes, de atividade esportiva. Então, nesse tipo de situação, a jurisprudência tende a considerar que não houve mudança do ramo de atividade, para efeito desse prazo aí de 3 anos ininterruptos exigidos pelo 51. Ok? Falando dos pressupostos de admissibilidade, nós em seguida temos que obrigatoriamente tratar do tema legitimidade ativa, ou seja, quem pode ingressar com uma ação renovatória de locação comercial. Alguns podem estar se fazendo a seguinte pergunta, mas é óbvio que o locatário, né? Sim, como regra, a legitimidade ativa é do locatário da locação comercial. Entretanto, a lei também admite que
cessionários ou sucessores da locação ajuizem, o sublocatário, no caso de sublocação total do imóvel, a sociedade da qual o locatário faça parte e indústrias e sociedades civis com finalidade lucrativa. Todos esses, além do locatário, poderão manejar a ação renovatória de locação. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas figuras, né? Cessionários ou sucessores da locação. Vamos imaginar, o sujeito locou um imóvel com o objetivo de abrir uma pizzaria. Constituiu a empresa, abriu a pizzaria funcionou durante algum tempo, sob a sua administração, mas por algum motivo o locatário desistiu do negócio. Achou que não estava compensando, que estava trabalhando demais, tendo pouco retorno, enfim. Resolveu passar o ponto adiante. E aí, uma outra pessoa, com mais habilidade nesse ramo de restaurante, pizzaria, acabou assumindo a posição do locatário no contrato de locação. Então, ele se tornou cessionário, o locatário original cedeu os direitos que lhe resultavam do contrato de locação comercial ao cessionário, que passa a responder pela locação perante o locador. Se o locatário continuar no mesmo ramo de atividades, por pelo menos 3 anos, o novo locatário, né, cessionário da locação, continuar no mesmo ramo de atividades por pelo menos 3 anos, ele poderá exigir a renovação daquele contrato celebrado por escrito pelo cedente. Mesmo caso na sucessão, né? Sucessão causa mortes. De repente, os herdeiros do locatário empresário assumem o estabelecimento em função da sua morte. Também os herdeiros, sucessores, poderão exigir a renovação forçada da locação, desde que preenchidos aqueles outros requisitos do artigo 51. Outro, né, que pode exigir a sociedade, né, da qual o locatário faça parte. O que é muito comum acontecer na vida empresarial? Muitas vezes, a primeira coisa que sócios que resolvem explorar uma determinada atividade comercial fazem é definir o local, né, o imóvel onde a empresa vai exercer as suas atividades. Antes mesmo de constituir a pessoa jurídica, eles já saem em busca do imóvel e acabam alugando o imóvel. E muitas vezes o imóvel acaba sendo alugado em nome de um deles apenas, ou até mesmo dos 3 como pessoas físicas, né? E passado algum tempo, já depois de iniciada até mesmo a exploração da atividade em si, eles acabam constituindo a empresa, a sociedade empresarial, que vai ser de fato quem vai usufruir do imóvel durante o período da locação comercial. Então, garante-se à sociedade, a pessoa jurídica formada, né, que tenha nos seus quadros societários o locatário original, o direito de, em nome próprio, requerer a renovação da locação comercial também. Nos casos de sublocação, o sublocatário total do imóvel pode também exigir, né, a renovação forçada da locação. E, por fim, as indústrias e sociedades civis com fins lucrativos, né? Aqui é interessante anotar o seguinte,
indústrias, né, não necessariamente operam comercialmente, né, na prestação de serviços, na venda de produtos, mas elas são equiparadas ao estabelecimento comercial. Do mesmo modo, as sociedades civis com fins lucrativos, por exemplo, uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, né, elas têm direito à renovação forçada da locação comercial. Entende-se que também a elas é reservado a proteção do ponto, né? Porque a localização em que estão instaladas muitas vezes acaba sendo decisiva para o sucesso dessas empresas, dessas sociedades civis, né? Agora, é importante fazer um parênteses aí, né? Por exemplo, um advogado autônomo, pessoa física que tem o seu escritório, sua sala comercial em um determinado edifício, não vai ter direito à ação renovatória. Agora, se for uma sociedade de advogados com fins lucrativos regularmente constituída, terá direito à ação renovatória, desde que preenchidos os demais requisitos. A mesma coisa vale para o médico. O médico, pessoa física, autônomo, que aluga uma sala comercial para instalar o seu consultório, esse não vai ter direito à renovação da locação comercial. Agora, se for uma sociedade de médicos, por exemplo, que resolvem abrir uma clínica num imóvel alugado, esses terão, com base aí no que dispõe o artigo 51 e para os parágrafos do artigo 51 da lei, a legitimidade para propor uma ação renovatória de locação comercial. E para encerrar esse tema, e nós encerramos hoje a abordagem da ação renovatória e continuamos, finalizamos na próxima aula. Existem alguns estabelecimentos que contam com depósitos em local diverso do imóvel onde a clientela é recebida. Então, são dois contratos de locação. Eu tenho, por exemplo, uma pizzaria que fica numa casa, ali vamos supor, na costa, e a 3 casas dali, num outro imóvel, tem um depósito que serve para atender a pizzaria, onde tem as geladeiras, onde os produtos são acondicionados, os ingredientes, enfim. Pode acontecer. E pode acontecer desses imóveis, inclusive, serem de proprietários diferentes, né? E já se discutiu muito a respeito se a locação do depósito, que funciona num imóvel à parte daquele onde a clientela é recebida, teria a mesma proteção, né? Porque o objetivo da renovatória é justamente preservar a clientela, né? Preservar o ponto onde as pessoas frequentam, o patrimônio material que o empresário criou. E o depósito serve apenas para guardar lá os ingredientes, os produtos que são utilizados no processo da pizzaria. Então poderia ser qualquer outro imóvel, não precisaria ser aquele imóvel específico, ou seja, ele não precisaria contar com essa proteção jurídica. A jurisprudência não, entretanto, entende que sim, o depósito deve sim contar com a proteção e pode haver ação renovatória visando impor a continuidade da locação do imóvel que serve apenas de depósito para o empresário. O fundamento é de que existe muitas vezes uma relação direta de logística, né? Então, assim, o local onde está o depósito tem influência direta no próprio rendimento da empresa. Tá certo? Acho que terminamos aí o tema de legitimação ativa na renovatória e com isso encerramos por hoje. Na próxima aula eu termino e começo o mandado de segurança.